Olá a todos que nos acompanham aqui pela redação do Jornal Estafeta. E hoje a gente recebe a Charline, presidente da ONG Extinto Coruja aqui de Veranópolis, e que também é uma das responsáveis, a ONG do Canil Municipal aqui do município. Tudo bem, Charline? Tudo Tudo bom, certo? Lely? Tudo bem a todos que acompanham a redação do Jornal Estafeta? É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como está a situação do nosso canil e falar um pouquinho também dessa situação agora desses frios intensos com os cuidados com os animais também, né? Aline, como é que está a situação do nosso canil hoje com os animais lá com tanto Com frio? tanto frio, né? Então, a gente vê que o frio ele tem se intensificado, né? E o canil, o local lá do canil é muito mais gelado, é um local de muito vento. Então, nós notamos uma temperatura muito menor lá em comparação a, por exemplo, o centro aqui da cidade. Graças a Deus, a comunidade tem se engajado muito com uma campanha de arrecadação de roupinhas, de cobertas. Então, a gente tem a galera lá do canil agasalhada, né? Eles estão usando roupas, estão com bastante cobertinhas, o que está amenizando um pouco essa sensação térmica tão ruim, né? E a gente aproveita, inclusive, para agradecer essa mobilização por parte de todo o município para a arrecadação desses itens que estão ajudando tanto os nossos peludinhos lá do canil. Quantos animais hoje o canil abriga? Hoje o canil abriga por volta de 180 animais. O número geral fica mais ou menos isso, a gente não tem muita variabilidade, porque alguns são adotados, alguns são acolhidos, então se mantém mais ou menos nisso. Quem quiser contribuir também com a ajuda com o canil, como que prossegue? Então, a gente sempre fala, né, que voluntários são muito bem-vindos, as tarefas lá são extenuantes, são árduas, são muitas. Nós temos funcionários contratados da ONG de segunda a sábado, mas domingos e feriados são os voluntários, membros da diretoria, acompanhados de pessoas que se voluntariam, né, para as atividades. Então, a gente sempre pede que entre em contato pelo Facebook ou Instagram da ONG, que nós adicionamos um grupo de voluntários e organizamos as escalas. E é sempre muito bem-vindo, porque além das tarefas, eles amam ganhar um chamego, um carinho, um dengo. Então, quanto mais pessoas, mais tempo sobra para a parte do afago aos bichinhos. A Então, gente sempre vê divulgação no domingo, no fim do dia ali, do pessoal que foi lá voluntário ajudar, hum, né? sim, o pessoal tem gostado muito, quem tem ido, adora. O pessoal comenta que é um momento de paz, né? Depois de uma semana corrida, os cãezinhos trazem essa paz. E assim, a gente fica feliz porque muitas pessoas nos relatam que tinham um certo receio, um medo de ir pela imagem traumatizante, chocante, e a gente fica feliz de ouvir os relatos de que é muito melhor do que as pessoas esperavam, que os cães estão bem cuidados, estão gordinhos, estão alimentados, estão quentinhos, então isso nos traz uma felicidade porque é pelo que a gente batalha, né? Todos os dias pela melhor vida possível dentro do canil, né? Porque não, a gente sabe que não é o lugar ideal, mas a gente tenta, dentro do possível, dar as melhores condições para eles. Como que funciona a rotina do nosso canil? Então, nós temos, como eu comentei, duas colaboradoras, né? Então, todos os dias é feita a limpeza de todas as baias, recolhimentos dos dejetos do pátio, alimentação, e daí dentro disso a gente tem alimentações especiais. Então, nós temos cães que comem ração hipoalergênica, cães que comem ração gastrointestinal, de uma diversidade. Temos alguns idosos que só comem se colocar um franguinho misturado, então as funcionárias têm esse cuidado da alimentação de cada um certinho. Alguns comem a ração de uso geral pura, então tem todo esse cuidado minucioso para a alimentação adequada para cada um. São administradas as medicações, nós temos vários cães que tomam medicação. Hoje o canil ele é um canil mais senil, mais idoso, a maior parte dos animais que a gente tem lá. Então, a gente sabe com a idade vem as comorbidades. Então, nós temos muitos cães que fazem uso de medicação contínua, então elas também administram essas medicações, a água trocada, os potes sendo higienizados e reposta essa água. Isso se repete no turno da tarde e é o que é feito também aos domingos e feriados pelos voluntários e membros da diretoria. Como que está a procura por adoção de animais hoje em dia?
A gente tem, como eu comentei, o canil é mais idoso, então a gente sabe que são poucas as pessoas que têm o interesse de adotar esses cãezinhos idosos. Então a gente teve uma diminuída considerável nas adoções, mas esse ano nós temos muitas pessoas sensibilizadas que se sensibilizaram com esse frio que vem chegando e pensando em dar um final de vida digno, porque a gente fala que o canil não é lugar para nenhum animal. Eles deveriam estar em uma casa com amor, cuidado, proteção em uma família. E lá nós temos cães que nunca tiveram isso, que nasceram no canil em Sapopema e hoje estão idosos no canil em Monte Ibérico. Então isso é muito triste, de passar uma vida sem ter uma família. Então, graças a Deus, nós tivemos esse ano muitas pessoas que entenderam a importância de adotar um cão idoso e tivemos algumas adoções desses cães idosos que estão tendo um final de vida digno. Mas, se nós formos comparar a quantidade de procura por adoção que nós temos atualmente com a que nós tínhamos em 2015, 2016, quando o canil foi lá para Monte Ibérico, que eram cães mais jovens, diminuiu, né? A gente é o esperado, infelizmente, nem todo mundo quer adotar um cão idoso, então a gente teve uma diminuição nessa procura. Até a gente viu uma publicação, acho que esses dias, né, da adoção de um cachorro deficiência visual, né? Isso, o Chico. O Chico é um cãozinho cego que ele foi adotado, ele tá lá com certeza desde 2015, porque eu lembro dele da mudança de Monte Ibérico, de Sapopema para Monte Ibérico. Então, com certeza há 10 anos ele estava no canil. Agora, desde quando eu não saberia te informar. Mas ele foi envelhecendo e assim, não tínhamos perdido a esperança, porque se um cão idoso já é difícil, o que dirá um cão idoso com deficiência visual? É mais difícil E ainda, nós né? tivemos uma pessoa que se compadeceu muito da situação dele, a Josélia, e ela disse, não, eu quero dar uma vida diferente para ele. E levou, e assim, o Chico rejuvenesceu indo para uma casa. E nós tivemos outros cães idosos também que foram, e a gente sempre comenta que parece que eles ganham 3 anos a mais, assim, rejuvenescem 3 anos da mudança de ir do canil para uma residência, sabe? Não é porque eles não tenham cuidados no canil, mas é que é um conjunto, né? É um Então eles conjunto. não têm aquela atenção específica só para eles. E eles, quando vão para Exato. uma família, eles começam a ter aquele Uhum, conforto, aquela atenção, uhum. aquele cuidado maior, né? Exato. A gente sempre fala que por mais que o canil tenha, seja dado atenção, seja dado amor, nunca é como um lar. Porque imagina, as colaboradoras têm todas as tarefas que eu citei e ainda atenção para todos esses cães. Então, com certeza, não é o mesmo que uma casa onde tem uma dedicação, às vezes, exclusiva para aquele bichinho, ou enfim, compartilhada entre os animais da residência, mas é muito mais um cuidado, um zelo do que lá no canil. E é todo um conjunto, sabe? É o animal se sentir parte de uma família. E a gente vê a cara deles mudam. Por mais que a gente tente dar todo o amor, todo o cuidado, toda a assistência veterinária, tudo que eles precisam, não é uma família, não é um lar. Ah, hoje o canil ele é mantido pela prefeitura, como que funciona? O canil, então, ele é municipal. Ele é de responsabilidade do município. Então, o município faz um repasse mensal para a administração do canil municipal. E a ONG complementa com os seus recursos, que a gente consegue em brechó, contribuição com carnês, porque a verba ela não é suficiente. Como eu comentei, idosos, vêm as comorbidades, então a gente tem muita despesa médico-veterinária com esses animais, além da ração. Hoje a gente fornece uma ração de uma qualidade boa lá no canil, o que a gente viu que impactou muito na redução de doenças, na longevidade, em vários aspectos melhorou a condição deles, mas com certeza também aumenta o custo. Então, os cães do canil eles são todos vacinados, desverminados, com um antipulga em dia, então tudo isso tem um custo considerável, mas que a gente julga fundamental que eles tenham o básico. Então, a ONG sempre precisa complementar com os seus recursos para a administração do Essas canil campanhas municipal. daí que vocês realizam de venda de produtos, Uhum. de brechó, de doações, né? Isso, a gente sempre brinca que para o que nos chamarem a gente está disposto porque a necessidade de recurso financeiro é muito grande. Além de complementar o valor do canil, nós também investimos em castrações ao longo do ano, auxílio a animais da comunidade. Então,
auxílio desde parte medicamentosa, veterinária, como cobertas, casinhas, então tudo isso gera um custo. Então a gente precisa muito de recursos para poder seguir fazendo isso. Então, tudo que nos chamam, a gente brinca que a gente dá jeito de ir. Então, é brechó, é eventos, Tudo é válido, né? tudo é válido, tudo é válido. A gente tem cofrinhos espalhados pela cidade, que estão identificados, né, com o logo da Unisc de Coruja. Então, para quem quer destinar o seu troquinho, nós temos os cofrinhos espalhados pela cidade e temos também contribuição através de carnê mensal. As pessoas hoje têm alguma dificuldade hoje que o canil precisaria, assim, que as pessoas podem fazer doação? O que a gente sempre utiliza muito? Produtos de limpeza, nós temos um consumo bem alto para a higienização das baias, então quem quiser contribuir, como nós estamos comentando, questão de cobertas e roupinhas principalmente tamanho G e GG, porque nós temos a maior parte dos cães são porte grande, e é a menor quantidade de roupinhas que nós temos. Pega aqueles dias com muita chuva, como nós tivemos, é difícil tu ter uma rotatividade e conseguir colocar para lavar e secar essas Sim, a cobertas, tempo, né? essas roupinhas. Então a gente acaba ficando com bastante coisa molhada. Então precisa sempre de um estoque grande para ir repondo. Então, de momento, seria mais isso, sabe? Produtos de limpeza, que é uma necessidade ao longo de todo o ano, e agora, para essa época mais fria, as cobertas e roupinhas tamanho G. A gente vai deixar na descrição do vídeo também o link da ONG, que daí as pessoas podem entrar diretamente em contato com as meninas, com o pessoal lá. Podem fazer questões, perguntas, podem tirar Claro. dúvidas e podem manter o contato para fazer suas doações também. Charlie, só respondendo uma perguntinha, como que funciona o processo de adoção? Então, o processo de adoção da ONG, ele é criterioso e a gente se orgulha desse processo de adoção criterioso porque em 2015, quando a ONG assumiu o canil, nós tivemos que aprender na prática como funcionava essa administração. E nós tínhamos um processo de adoção muito mais flexível, que a gente viu que não funciona, porque nós encontramos cães adotados, abandonados em Nova Prata, abandonados em diversos locais. Então, hoje a ONG tem um processo já há vários anos bem criterioso, para que a gente tenha certeza que eles saem de lá para uma vida melhor. Se eles saírem de lá para uma vida igual ou pior, não faz o menor sentido. Então, a pessoa visita o canil, né? Ela se interessa por algum cãozinho, ela vai deixar o nome dela, o contato e o endereço. É feita uma investigação, nós temos um banco de dados com pessoas que a gente já teve algum problema, alguma denúncia de animais em uma situação não tão legal, então a gente faz essa investigação no nosso banco de dados e, enfim, nas nossas ferramentas de busca. Se não tivermos nenhuma ocorrência, a gente contata a pessoa e agenda uma visita de adoção. No que consiste essa visita? Em nós conversarmos com a pessoa, porque muitas pessoas não têm noção do que é uma adoção. Então, para ver onde é que esse cãozinho vai ficar, qual é o interesse da pessoa, qual é a condição da pessoa, porque a gente sabe que só amor não basta, cães dão gasto e principalmente eles vão envelhecendo, as comorbidades vêm. E eles merecem e ter um atendimento, um cuidado digno. Então a gente conversa com a pessoa para que ela esteja ciente de tudo isso. E se aprovada, se a gente vê que esse cãozinho está indo para um lugar melhor, que ele está indo para uma adoção da forma como que ele merece, daí é feito um termo de adoção. Até porque nós prestamos, o canil é municipal, então a gente presta conta dessas adoções para a prefeitura, então é feito um terminho de adoção e a pessoa está liberada para buscar o cãozinho. Porque acaba sendo muito triste, né? Às vezes a pessoa resolve que quer adotar um animal e ela não para e pensa antes para ver tudo o que é necessário para ter um animal. E acaba pegando e às vezes largando ou mesmo devolvendo, né? Exato, isso é algo que a gente sempre comenta que nós não admitimos, porque é muito triste. A gente já teve vários casos e assim, de chorar. O cão ter ganho um lar, ele ter na cabeça dele que ele tem uma família e o retorno dele é o canil. Eles ficam sem comer por dias, chorando, olhando pro portão. Então, assim, para nós é de partir o coração, sabe? Então, nós vivenciamos o dia a dia deles lá.
E ver cenas como essa te destrói, assim, a gente já passa por uma sobrecarga mental muito grande com tudo que a gente tem que resolver, com tudo que a gente tem que ver. E ainda ver um cãozinho que ele conheceu, que era uma família, e ter que retornar para lá é, assim, das piores dores. Então, é por isso que nós somos tão criteriosos e seguiremos sendo, porque graças a Deus hoje a gente tem um índice de devolução baixíssimo, o índice de animais que são adotados da ONG e estejam, por exemplo, mal cuidados, graças a Deus a gente não tem. Então, isso é o que nos deixa tranquilos em relação a estarmos fazendo certo. Deixa eu te perguntar como que tá o processo de denúncias, está ocorrendo bastante, como que tá? Tem bastante, mas a ONG vivencia algumas situações bem desagradáveis, inclusive com ameaça por arma de fogo. Em uma dessas denúncias, a pessoa sacou uma arma e ameaçou disparar contra os membros da ONG. Então, foram várias situações, além da agressão física sofrida em volta, as agressões verbais. Então, chegamos em um ponto em que a ONG não vai mais em denúncias, até porque nós não somos um órgão fiscalizador, nós somos uma entidade não governamental. Nós não temos poder de fiscalização, então, e além de não termos poder, ainda chegamos em uma situação de risco de vida iminente. Então, a gente recomenda que as denúncias sejam feitas a quem tem poder de fiscalização, ou seja, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público, a órgãos que têm o poder de fazer algo. Então, por mais de 8 anos, a ONG sustentou isso nas costas, mas chegou em um ponto que de exaustão total. É Então, interessante para assim, o ou pessoal. nós retrocedíamos um passo e abríamos mão disso e deixávamos para que os órgãos responsáveis façam, ou nós estávamos a ponto de encerrar a ONG, porque foram situações assim que nós não desejamos para ninguém. Isso é uma dúvida que as pessoas têm, né? Porque normalmente as pessoas estavam acostumadas a entrar diretamente em contato com a ONG, que a ONG ia atrás, né? E as pessoas ainda, além de estarem erradas. Ainda, sim. Infelizmente, a gente vê que existe uma lei, né, para punição dentro do Código dos Crimes Ambientais, mas ela tem uma aplicabilidade bem difícil. Então, as pessoas sabem da impunidade, é quase que uma certeza da impunidade. Então, além de estarem infringindo um crime ambiental, né, contra os animais, sabem que não dá em nada e ainda infringem contra a vida humana. Então, a gente orienta sempre que as pessoas nos mandam também denúncias, a gente orienta, olha, contatem os órgãos ambientais e passamos a lista de órgãos disponíveis, porque nós gostaríamos muito de seguir fazendo o que era feito, mas chegou em uma situação insustentável. Insustentável. Charlie, qual que é a mensagem que tu deixa hoje para as pessoas em questão dos animais, agora com esses dias frios, os cuidados que tem que ter? ah, Porque para nós o frio tá ruim, imagina para um cachorrinho ali que de repente tá sem roupinha, tá numa casinha ali no frio. A gente sempre orienta que a hipotermia, ela pode levar a óbito. Então, os animais, assim como nós, requerem proteção, requerem esse cuidado, essa atenção especial. Então, a gente orienta, tá numa casinha do lado externo, coloca uma roupa nesse animal, coloca cobertas para que ele se mantenha aquecido. No anoitecer, principalmente, aquece litros com água, podem ser colocados para manter a casinha o mais quente possível. E, óbvio, se possível, leva para um local abrigado, coloca para dentro de casa, coloca num cômodo, coloca numa garagem, porque eles precisam, se forem idosos ou filhotes, mais vulneráveis ainda. Então, assim, o frio traz uma série de problemas. A gente sabe que cães idosos com doença osteoarticular, o frio é que nem uma pessoa idosa com reumatismo, com uma artrite, dói muito mais. Então, dá esse conforto pro teu bichinho, dá esse aconchego. Se nós estamos sofrendo estando agasalhados, imagina eles sem nenhuma proteção. Então, prestem atenção nisso. Nos dias de chuva, cuidado, eles entram, eles saem na chuva, eles se molham, eles voltam para casinha, eles molham as roupas. Então, se atentem a trocar essas cobertas, porque deitar no molhado também não é saudável.
Então tenham essa atenção, olhem para o bichinho de vocês, olhem para o bichinho do vizinho. Não faz mal nenhum. O seu vizinho não está colocando, converse com ele para colocar ou leve você mesmo uma coberta. Sabe, eu acho que todo mundo fazendo um pouquinho, a gente consegue deixar uma vida mais confortável para os animais. E todo mundo pode fazer a sua parte, né? Verdade. Charlie, obrigado pela tua participação. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para as pessoas que quiserem entrar em contato, tirarem alguma dúvida, ou mesmo fazer uma adoção de um animalzinho, né? Claro, então as portas da ONG estão sempre abertas para uma conversa, para uma orientação, para dúvidas. Então, se mais alguém sentir o coração tocado para dar um lar para um cãozinho idoso nesse inverno, dar um final de vida digno, entre em contato com a gente. Para nós é a notícia mais maravilhosa quando alguém nos procura querendo mudar a vida de um cão do canil. Então, pensem sobre isso. Para vocês pode parecer pouco, mas para um animal isso é tudo. É uma mudança de vida, é a oportunidade de saber o que é um lar, saber o que é uma família. Então, entre em contato conosco se sentir que o coração tocou. Muito obrigada.